Por mais incrível que pareça, eu preciso dizer para você que Eduardo Bolsonaro acaba literalmente de fazer um grande favor ao Brasil. E aí você deve estar falando assim, pô, Cláudio, não é possível isso é uma verdadeira insanidade o que você está falando. Não, independente de tudo, fica até o vídeo, fica até o final do vídeo e você vai entender literalmente por que o Eduardo Bolsonaro fez um grande favor ao Brasil. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, esse é um canal de esquerda, só para poder dizer para você entender. E aí você deve estar perguntando assim, tá, mas se é um canal de esquerda, como é que o Eduardo Bolsonaro está fazendo um grande favor ao Brasil? Você deve estar se perguntando. E eu digo para você, bem, antes de tudo, da gente falar sobre essa situação do Eduardo Bolsonaro estar fazendo um grande favor ao Brasil, é importante a gente saber o que realmente aconteceu, pelo menos contextualizar para você entender. Para quem não sabe, o Eduardo Bolsonaro foi eleito aqui para, de certo modo, ajudar, eu acho, o estado de São Paulo, né? E ele literalmente conseguiu uma grande quantidade de votos e acabou ganhando as eleições com o slogan, né? Brasil acima de tudo e família e toda aquela situação lá que você já sabe. Então, ele dizia que o Brasil era acima de tudo e família também. E até tem mais um nome, só que eu não quero mencionar aqui para não misturar o vídeo. Essa aqui é a realidade. Mas ele, né, pelo menos foi eleito, de certo modo, com esse objetivo. E as pessoas acreditaram nisso. Só que o Bolsonaro não conseguiu ser eleito. A partir daí virou toda aquela confusão. Bolsonaro apresentou alguns problemas com a justiça brasileira. Essa aqui é a verdade, não teve uma outra situação. O Eduardo Bolsonaro, então, se viu no direito de defender o pai dele, né, família acima de tudo e Brasil acima de tudo. Só que a verdade é que o Eduardo Bolsonaro saiu daqui e foi para os Estados Unidos. Ao invés dele fazer algum tipo de reclamação diretamente nas organizações das Nações Unidas, né, procurar uma ajuda de certo modo internacional, né, pelo menos com muitos países, não. Ele simplesmente entendeu que a ONU, de certo modo, que foi criada lá para proteger, de certo modo, o mundo, não servia para muita coisa. E ele entende que os Estados Unidos, aí sim, esse é o país que deveria, de certo modo, cuidar e, de certo modo, controlar todo mundo. Então, esqueceu todo mundo e foi lá correr para os Estados Unidos reclamar do Brasil. E aí, ao invés dele atacar diretamente o Lula ou o Alexandre de Moraes, não. Ele, de certo modo, eleito aqui para poder ajudar o povo brasileiro, ele simplesmente retribui como? Simplesmente pede, consequentemente, para o Donald Trump lançar taxas e mais taxas e quebrar o Brasil. Então, é uma verdadeira loucura isso. O cara recebe dinheiro daqui, recebe dinheiro há muitos e muitos anos, não fez nada pelo povo e nem vai fazer. E, né, ele não se contentando com tudo isso, ele simplesmente decide pedir para poder, né, acabar com o povo que votou nele. Então, aí você vai falar assim, pô, Cláudio, mas e aí? De onde você tirou essa daí que ele, o Eduardo Bolsonaro, é um cara que está fazendo um grande favor ao Brasil? Ele está fazendo um grande favor ao Brasil como? Mostrando literalmente quem ele é e quem a família dele é. Essa que é a verdade. Porque ele foi eleito para poder defender o povo e foi eleito dizendo que era um patriota. Um patriota faz isso? Ele ataca a soberania do país? Não. Então, antes da eleição, por mais que se você explicasse para qualquer bolsonarista ou para qualquer pessoa, olha, esse cara aí que você tá vendo aí, ele não luta pelo Eduardo Bolsonaro, ele não luta pelo povo, ele não luta pelo Brasil. Se você falasse isso para qualquer cidadão brasileiro, né, que ele ia, de certo modo, trair a pátria, o cara que ia votar no Eduardo Bolsonaro, em hipótese alguma, ia, de certo modo, ouvir ou respeitaria a sua opinião. Mas agora, o próprio Eduardo Bolsonaro e a família dele mostrou ao Brasil e ao mundo que eles não são patriotas, são caras que não são apátridas, né, que não têm pátria e simplesmente luta para poder atacar o seu próprio povo. A pergunta que fica é, será que os Estados Unidos vai confiar na família Bolsonaro, sabendo que eles literalmente traíram o seu próprio país para poder, de certo modo, prestigiar os Estados Unidos, que é um país forte hoje? Provavelmente os Estados Unidos vai entender que esses caras aí não são de confiança também. E assim espero que não só os Estados Unidos e outros países entendam e vejam o perigo que realmente é ter pessoas como a família Bolsonaro do lado, mas também o povo que votou nele entenda o seguinte, que esses caras literalmente não são confiáveis e não amam o Brasil, não amam nada, né? Amam sim o dinheiro. É isso. Então, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Deixe a sua opinião e se você concorda comigo ou não, que Eduardo Bolsonaro literalmente fez um favor ao Brasil, mostrando que eles realmente não são confiáveis.